está começando mais uma edição do programa Rádio Livro FUVEST. Hoje, para falar sobre o romance regionalista Tio, de José de Alencar. Para falar sobre isso, tenho a honra de receber a professora Lucy Rocha, do blog Palavra. Tudo bem, professora? Tudo bem, Anete. Aqui presente também o ator e diretor teatral Renato Bano, que dirige o grupo Trapiche, que está fazendo uma parceria com a gente nesse projeto e já participou também com a obra Cotis. Tudo bem, Renato? Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio USP FM, agradecendo a oportunidade. A oportunidade, e a gente é que agradece vocês a brilhantarem aqui o nosso programa, viu? E o ator Paulo Moreno, que faz a narração de todas as obras literárias desse projeto. Boa tarde, Anete. É um prazer mais uma vez participar de um programa tão belo como esse. E vamos começar falando sobre o contexto social histórico da época retratada, que é o romantismo brasileiro. Vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho. Bom, acontecimentos históricos importantes dessa época, daqui a pouquinho a gente vai ouvir sobre José de Alencar, a biografia, né? A primeira metade do século XIX aconteceu isso tudo, né, professora? A fase romântica, né? Isso. E o contexto histórico mais importante foram Revolução Industrial e Revolução Francesa, né? Também, no Brasil, a ascensão da burguesia industrial, surgimento da classe operária, né, professora? E vamos agora, então, acompanhar a biografia do autor José de Alencar com a minha locução de Mário Santos. José de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829, em Macejana, Ceará. Na adolescência, transferiu-se com a família para o Rio de Janeiro. Em 1844, vai para São Paulo para cursar Direito, faz o 3º ano da Faculdade de Olinda e retorna a São Paulo. Já formado, começa a advogar no Rio de Janeiro. Passa a colaborar no jornal Correio Mercantil. Escreve folhetins no Jornal do Comércio em 1874. Reunidos sob o título de Ao Correr da Pena. Foi redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro em 1855. Eleito deputado diversas vezes pelo Partido Conservador. Ministro da Justiça entre 1868 a 1870. Desgostoso com a política, passou a se dedicar integralmente à literatura. Em 1856, publica seu primeiro romance, 5 Minutos. No ano seguinte, publicou o romance O Guarani, em folhetins, obra que o tornou popular. Desde então escreveu romances, poemas, obras teatrais, ensaios, escritos políticos e filológicos. Explorou em suas obras o movimento indianista. É escolhido patrono da cadeira de Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. Em 1872, publica o romance Tio, em sua fase regionalista. Em 1876, viajou para a Europa com a esposa Georgina e os filhos para curar-se da tuberculose. José de Alencar faleceu no ano seguinte no Rio de Janeiro. Professora Lucy, que características românticas podemos observar nesta obra Tio de José de Alencar? A obra Tio começa, acho que a primeira característica romântica que já dá para observar nessa obra é a linguagem do José de Alencar. Ele não traiu a linguagem do romantismo durante toda a época em que ele escreveu, né, os seus romances. E a linguagem muito comparativa, com muitas metáforas, os excessos de adjetivo que ele utiliza para descrever o cenário, para descrever as personagens que ele idealiza, isso faz, primeiramente, da linguagem uma linguagem muito romântica mesmo. Depois nós vamos encontrar também as personagens idealizadas. Todas elas são muito idealizadas, tanto os vilões quanto as heroínas, né, e os heróis da obra. Certo. Pensando nisso, a primeira personagem que encontramos, né, a jovem Berta, ela é uma menina que traz uma idealização típica do romantismo para a época, que não é aquela jovem idealizada no sentido de ser apenas delicada e intocável. Berta, ela traz mais que isso, ela transcende esse idealismo comum. Ela é uma menina que é misto de menina e demônio, né? Como dizia Gregório de Matos, sois anjo que me tenta e não me guarda. Ela, ao mesmo tempo, ela provoca, mas ela também tem a sua dignidade. Ela olha pro irmão de criação, Miguel, e ela quer se vestir como ele, como menino. Ela usa chapéu de palha, ela gosta de dar piruletas, ela sai correndo sempre pelas campinas. E não tem medo de nada, é corajosa. Esse idealismo dela, essa idealização que o José de Alencar atribui a essa jovem, é uma idealização que encantava os leitores da época, né? Então, não é só aquela menininha boba, né, virginal e recatada.
ela arrisca mais, sem deixar de perder todas as suas virtudes, todas as suas, a moral superior, né? Ela não perde. Certo. Essa obra se classifica como uma obra regionalista e que elementos a caracterizam como tal, professora? É uma questão, as obras regionalistas, né? Quando essa questão aparece nos vestibulares, eu sempre comento com os meus alunos, para que eles pensem em estender a resposta para mais coisas, a não ser dizer, é porque a obra acontece na região tal, né? Eles falam muito isso. Então, é porque aconteceu ali na região do interior de São Paulo. Mas há aspectos para serem considerados muito importantes para tornar a obra regionalista mesmo. O primeiro deles é o cenário. Então, esse cenário do interior de São Paulo, né, com fazendas de café, fazendas de cana-de-açúcar, muita plantação de milho, que caracterizava, né, o cereal, assim, era fundamental para a economia da região. Então, toda a descrição desse cenário típico do interior, o rio Piracicaba, as roupas que as personagens usavam, a roupinha xadrez, o chapeuzinho de feito trançado com palha de coco, né? Tinha todos esses pertences também que caracterizam a região. E além disso, o vocabulário, a maneira como eles falavam, mecê, né? Também as superstições da época. Berta dizendo, né? Sempre ouviu dizer que fumo macerado era bom para curar feridas, por isso ela coloca na orelha de um burrinho. Né? Então, esses hábitos do interior de São Paulo, isso tudo caracteriza o regionalismo da obra, e não simplesmente porque for ambientado no interior de São Paulo, no Nordeste ou em qualquer outro lugar que seja, né? A obra escrita. Tá bem, então vamos observar a primeira característica presente no texto com a descrição da fazenda e depois a descrição da menina Berta, através da idealização. Cerca de 1 légua abaixo da confluência do Atibaia com o Piracicaba, e à margem deste último rio, estava situada a Fazenda das Palmas. Ficava no seio de uma bela floresta virgem, porventura a mais vasta e frondosa das que então contava a província de São Paulo. E foram convertidas a ferro e fogo em campos de cultura. Daquela que borda as margens do Piracicaba e vai morrer nos campos de Ipu, ainda restam grandes matas, cortadas de roças e cafezais. Mas dificilmente se encontram já aqueles gigantes da selva brasileira, cujos troncos enormes deram as grandes canoas que serviram à exploração de Mato Grosso. Daí partiam pelo caminho d'água as expedições que os arrojados paulistas levavam às regiões desconhecidas do Cuiabá, descortinando o deserto e rasgando as entranhas da terra virgem, para arrancar-lhe as fezes que o mundo chama ouro e comunga como a verdadeira hóstia. E agora nós percebemos aí, né, professora, a descrição, né, totalmente idealizada, né, na voz do Paulo Moreno, né, que está aqui com a gente hoje. Muito, muito bem. Porque é essa paixão mesmo que ele tem, né, esse romantismo, né, no cenário também, né, professora? Bem feita pelo Paulo Moreno. É a idealização, né, Sem Paulo? dúvida, ficou muito bom. Dá pra mergulhar ainda mais nesse cenário idealizado, né? E agora vamos ver as características ideológicas, né, que ele coloca na personagem romântica, na Berta. No ano de 1846, era de recente fundação a Fazenda das Palmas, que Luiz Galvão, seu proprietário, recebera de herança paterna, ainda nas condições de simples situação, com um velho casebre de caipira, 2 cafezais e alguma pouca roça. Tinha Luiz Galvão o gênio empreendedor e gosto para a lavoura. Casando com a filha de um capitalista de Campinas, que lhe trouxe em dote algumas dezenas de contos de réis além do crédito, pôde ele, dando alas à sua atividade, fundar uma importante fazenda, que a muitos respeitos servia de norma e escola ao agricultor brasileiro.
formava o edifício uma face da vasta quadra, onde se foram levantando sucessivamente casas para o administrador e feitores, senzalas para os escravos, o engenho de cana, a fábrica do café, tulhas de feijão e milho, além de outros acessórios do grande estabelecimento rural, que veio a tornar-se depois a Fazenda das Palmas. O ramo principal, fugindo os alagados e descrevendo uma grande curva, ia entroncar-se a meia légua de Santa Bárbara, na Estrada Geral da Constituição a Campinas. Professora, aí está mostrando bem a região lá de Campinas, né? É, bastante. É interessante também pensar que o José de Alencar, ele estava muito bem localizado no momento em que ele construiu toda a trama. Então, há notícias, né, nos documentos, nos registros históricos e da biografia de José de Alencar, que ele esteve, né, visitando um amigo em Piracicaba, um amigo político, e que ele tenha passeado por essa região efetivamente. Então ele conhecia. Na época, sim, a cidade que hoje é Americana não havia, né, não existia enquanto cidade. Ali era tudo fazenda e pertencia às terras da Vila de Santa Bárbara, que por sua vez pertencia à cidade da Constituição de Piracicaba. Então ele fala muito de Piracicaba como um centro e também de Campinas como centro. E neste meio, né, aí aparecem as grandes terras, onde hoje se localiza a cidade de Americana, e essas terras que hoje seria em Americana, era tudo chamado de Santa Bárbara, né? Então, bem neste lugar é que havia todo esse verde exuberante, essas fazendas maravilhosas e as matas, que ainda para ele eram matas, né, consideradas assim exóticas e bastante oportunas para se criar um belo romance romântico. E o Luiz Galvão, como é que é a personalidade dele, professora? Como é que a gente pode definir essa personalidade? Então, a princípio, a personalidade do Luiz Galvão é de um bom pai e um bom senhor de escravos. A gente nota que o Luiz Galvão, no momento em que se relaciona com seus escravos, ele é muito querido. Os escravos beijam-lhe a mão, né? Quando ele volta de uma viagem que ele foi a Campinas. Então, a gente percebe que ele é aquele bom pai de família, com a sua esposa e com um casal de filhos gêmeos. É tudo muito idealizado também. Só que ninguém espera que o passado do Luiz Galvão traz uma nódoa imperdoável. Que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? E essa característica do mistério, né? Essa coisa que vai revelando coisas, tudo isso era da trama típica dos folhetins do século XIX. E o José de Alencar aplica muito bem na sua trama. Certo. O tal do Soturno. O Soturno, o mistério, né? Mistério, a trama. Aquele mistério a ser revelado, mas que ele segura, vai criando as tramas paralelas. E no momento que você pensa, não, agora descubro, aí ele faz um flashback, volta lá pro início, nos obrigando a ter paciência para degustar aos poucos a trama, né? É, isso aí. Vamos agora na descrição da Berta e depois eu vou falar com o Renato sobre os personagens e sobre a peça de teatro, né, em cima dessa obra, tio. Miguel tinha razão. Tão ardilosa era a expressão do rostinho da menina e tão brejeiro seu olhar, que a transfiguravam completamente. Quem assim a visse, julgaria ter diante de si a chaqueá-lo o trejeito garoto de um caipirinha. Para essa ilusão muito concorriam o tipo e o traje da moça. Era ela, de pequena estatura e tão delgada e flexível no talhe, que dobrava-se como junco da várzea. As formas da graciosa pubescência, que um corpinho justo debuxaria em doce e palpitante relevo, as dissimulava o frouxo corte de uma jaqueta de flanela escarlate, com mangas compridas e desabotoada sobre um camisote liso, cujos largos colarinhos se rebatiam sobre os ombros, à afeição dos que usavam então os meninos de escola. Servia-lhe de toucado um chapéu de palha de coco trançada, sob o qual escondia os lindos cabelos negros cacheados, que às vezes
com os saltos escapavam da prisão e vinham folgar sobre as espáduas. Dera ela, naquele momento, sem hesitar, as soberbas tranças de seus longos cabelos, que lhe estavam metendo figas e zombando das suas pretensões a rapaz. Os grandes olhos negros, claros e serenos, como um lago cristalino imerso na sombra, não podiam negar que fossem de mulher. Tinham a diáfana profundidade do céu, cheia de enlevos e mistérios. A boca mimosa e breve, conhecia-se que fora vazada no molde do beijo e do sorriso. Mas quando o brinco iluminava essa fisionomia e o capricho quebrava-lhe a harmonia das linhas do suave perfil, era um cobrir-se com a máscara do rapazinho estouvado que ela teria sido sem dúvida se a natureza não lhe trocasse o destino. Nesse prisma da lindeza de Nhá, reflete-se a sua índole. Aquela alma tem facetas como o diamante. Iria-se e acende uma cor ou outra, conforme o raio de luz que a fere. E por que tio, professora? Então, o Brás, que era um menino de 15 anos, sobrinho do Luiz Galvão por parte de irmã, né? Ele tinha ficado órfão e o Luiz Galvão, para também não sofrer as críticas das pessoas da região, ele adotou esse menino. Na verdade, trouxe-o, né, para a fazenda, mas esse menino, ele não era muito bem tratado, a gente nota. A dona Ermelinda, que era a esposa do Luiz Galvão, nem permitia que seus filhos gêmeos, Linda e Afonso, convivessem com o Brás. Ele é descrito na obra para que nós, leitores, possamos compreender bem o desprezo que as pessoas sentem por ele, como um menino bem problemático. Ele era mal apessoado, né? Ele diz a caveira suína, o idiota, o aborto da natureza. Coitado, ele é assim, ele se refere a ele da maneira mais pejorativa possível, mas não é um preconceito do narrador. É uma maneira que ele tem de descrever o menino em contraposição à beleza e também à idealização dos outros personagens. Sim. E ele foi para a escola, o Brás, né? Ele teve que estudar. Quem sabe assim melhoraria o seu comportamento não civilizado, porque ele jogava as coisas todas pelo chão, ele era muito, né, desastrado até na hora da alimentação. Usava o garfo? Então o garfo, se alguém chamasse a atenção dele, ele dá uma espetada de garfo na coxa da criada Rosa. Então ele era violento, não era muito civilizado. O que acontece é que... Vai pelo instinto, né? Isso, ao começar a estudar, o professor Domingão, que compreendia que o melhor método de ensinar o menino dessa natureza era a pancada, era a violência. Então logo nos primeiros dias, vendo que ele não tinha facilidade para aprender, já aplicou, né, a palmatória sem piedade e bateu muito nele. Ele fugia para o mato. E num dia em que mostrou a ele uma carta de letras, que nós podemos entender como um cartaz em que as letras todas estavam impressas, inclusive os sinais gráficos, para ele aquilo nada significava, mas quando ele se deparou com o tio, ele teve um ciricutico mesmo, não foi, Renato? Enial tio. O tio, ele Enial tio, ele ficou louco. Ele foi pro chão, ele fez gatimonhas, como diz o narrador, ele começou a minhocar, ele foi dançando de toda maneira, querendo imitar a figura do tio, querendo imitar, né? Como aquele se fosse... símbolo sonoro do tio, aquela ondinha, assim. Aquela ondinha, e ele começou a se debater, a minhocar e a fazer todo tipo de gatimonhas, como diz o narrador, e naquele dia ele apanhou mesmo, com todo o direito que ele tinha. Tadinho. Apanhou demais, e assim, mas ele gostava. E quando Berta o encontrou, que era essa menina, né, atenciosa, carinhosa. A Berta cuidava dele também, né? Então, a cuidava, e ela falou, não vai mais pra escola apanhar. Teve piedade, levou pra pequena chácara onde ela morava, ali do lado da grande fazenda das Palmas, lavou-lhe as mãos, deu-lhe de comer e falou, agora eu vou ensinar a escrever, a ler e a rezar.
E ele todo, né, não queria, mas ela foi tentando ensinar no chão. Olha que método bacana, né? E outra ela característica romântica também, a religiosidade. Sim, a religiosidade, muito presente na obra. Ela limpava o chão e com as varinhas ela desenhava. E no momento em que mostrou a ele uma palavra em que o tio aparecia, ela viu a grande reação no rosto dele estampada. E ela percebeu que era daquilo que ele gostava. Então olhou para ele e disse: Braz, eu sou tio. Ah, que bacana. E ele olhava para a gente tem essa cena, inclusive, agora. Tem, claro. Desculpa. Claro que temos. Não, ótimo. Ele você olhava falar, para as explicar. sobrancelhas dela e passava o dedo. Imaginava como se fosse Aquelas tio. sobrancelhas dela sim. que tinha aquele desenho do tio. Analogia. Aquela um dia. Isso. Ai, que Aquela bacana. pequena onda da Aquela sobrancelha. pequena onda. Tudo aquilo, na verdade, ele gostava do tio porque também tinha uma referência à fisionomia dela, né? Ah, sim. E ele se apaixona por isso e ela vai conseguir alfabetizá-lo, né? No prazo É. de pouco tempo. E agora nós ABC. vamos começar a ver, Renato, o grupo Trapiche, que é o grupo que você dirige, Sim. né? E os atores fazendo. Nós vamos passar por várias cenas agora para depois fazer a análise do restante, né? Sim. Você, como diretor, como é que foi dirigir? Há quanto tempo existe o grupo, em primeiro lugar, né? O Grupo Trapiche existe há mais de 26 anos, entendeu? Eu entrei no grupo em 2001 com o Cortiço, que já foi ao ar aqui. Verdade. Por Já essa, ganhou até pela prêmio, né? Rádio Vocês USP. ganharam até prêmio, né? Isso, né? ganhamos. E também nós ganhamos pelo SESI, lá em Minas Gerais, em outra peça do William Shakespeare, Swing de uma Noite de Verão também. Certo. Ganhamos. E desde 2001 que nós começamos a fazer essa formação de público, porque a gente acha... Tanto eu quanto a companhia, nós achamos muito importante formar o público para ir ao teatro. Entendeu? Com certeza. A minha ideia sempre é entretenimento e cultura. Não é substituir o livro ou o filme que venha a ser, mas sim um outro meio de comunicação, né? Que é o mais antigo deles, né? Que é o teatro. E o tio foi assim, como é que eu vou dizer? Esse é mais recente, né? Essa obra mais Foi a recente que última. vocês estão trabalhando, né? Foi. Nós estreamos em agosto do ano passado, 2012, e graças a Deus estamos tendo uma aceitação muito boa, tanto dos professores, coordenadores, dos alunos também, que essa é a intenção, né? Claro que nós não vamos agradar 100%, mas 50% mais um é um quórum mínimo que a gente tem que fazer, entendeu? O tio foi, como é que eu vou dizer? Em primeiro lugar, a linguagem do José de Alencar é uma linguagem de 1872, que foi o lançamento, né, do professora? Para livro. montar um teatro em cima disso não é fácil, sim. né? Cria-se um abismo, né, de vocabulário entre o aluno do século XXI, com 16 anos, 17, e um escritor erudito como era José de Alencar. Intelectual também, né? Muito E os alunos de intelectual, na agora, década né, de também. 70, Você teve que usar o quê? A Isso. linguagem de agora? Você Não, preferiu? exatamente. O que foi que eu fiz? Eu montei um glossário de mais ou menos 4 páginas, tipo assim, quando ele fala assim, e João Fera vinha pela Azinhaga com suas 2 plicas juvazes no seu rosto, uma de cada lado, o que eu ia falar pro público? Entendeu? Então, para quem está ouvindo aqui, a Azinhaga é uma estrada estreita, cheia de raízes de árvores. Plicas juvazes são 2 rugas muito fortes, uma de cada lado. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que montar um glossário e tornar a linguagem mais sucinta possível e mais simples. Porque é uma linguagem... O que o narrador não pôde fazer, né, Paulo? O Paulo também teve que, né, você teve que falar com a linguagem que estava no livro, né? Sim. O narrador não tem como, né? A gente tem que colocar o que está lá, né? Mas o Paulo Moreno tira isso de letra. Ah, sim, ele fez muito bem. Não, eu tive que fazer... Procurei fazer o melhor. Eu tive que fazer isso porque é o seguinte, como a minha ideia é entretenimento e cultura nessa ordem, eu preciso que haja, na hora que o espetáculo acontece, uma comunicação densa entre palco, plateia, palco, porque senão a pessoa vai ao teatro, nossa, não é isso que eu quero, não entendi nada. Não é essa a ideia. Tem que fazer entender. Tem que né? fazer entender. E com a linguagem atual. E temos que trazer a linguagem, respeitando o argumento da obra, claro, né? Mas temos que trazer para uma linguagem atual.
embora o livro está lá. A pessoa vai assistir o espetáculo, mas ela não precisa deixar de ler o livro. Professora, é importante a gente falar sobre isso, né? Que não tem que deixar de ler o livro. Não. Seria só para estar um outro elemento. Um elemento é uma linguagem a adicional. mais. É o que eu digo para eles. Olha, assistir, por exemplo, às aulas dos professores que analisam as obras. Eu faço isso há muito tempo. E um dos alertas, né, que eu faço, olha, é o seguinte: não vou substituir a leitura de vocês. Isso aqui é para prepará-los, é uma espécie de uma moldura, né? O teatro é uma moldura para o livro. Eles assistem ao teatro para despertar o gosto pela leitura da obra. Então, os alunos dessa idade, eles não estavam conseguindo ler a obra. Então, eu postei no blog do Curso Palavra uma adaptação da obra por capítulo, também com uma linguagem mais acessível, respeitando o vocabulário, colocando entre parênteses o que significava também tudo aquilo. Importante. Uma preparação, que nem você está falando. Mas isso, deixei bem claro, escrito lá, não substitui a leitura da obra integral. Tá Porque certo. a leitura, pelo fato do José de Alencar ser um autor muito intelectualizado, a leitura exige o uso do intelecto. Então, mesmo a adaptação para teatro tem que ter. Vocabulário, né? Claro, Importante, claro. porque acrescente vocabulário ao aluno, né? Claro. Eu vou Isso falar mesmo. agora o nome do elenco, né? Do Grupo Trapiche, das pessoas que participaram, tá, Renato? Sim, claro. Né, com a sua direção de Renato Mano, Grupo Trapiche, né? Narração de Paulo Moreno, a Berta e a Besita, quem faz é a Beatriz Amado, Isso né? mesmo, Faz muito a bem. Bia. Uma voz Uma linda que ela voz tem. linda, né? Maravilhosa. Delicada. Que gracinha, né? Ela já fez também o Curtiço, né? Já fez o Curtiço também. O Miguel é o Caio Carabolante, Luiz Galvão é o Elcio Vidal, grande Elcio Vidal, né? Que fez também o João Fez Romão. o João Romão no Curtiço. O João e Afonso, Érico Carvalho, Tudinho e Linda Rose Martins, a Irmelinda, que é a esposa do Luiz Galvão, é a Vânia Bastian, o Brás Glauber Leme e a Zana, a Tatiana dos Santos, que fez maravilhosamente bem A Bertoleza, a Tatiana, a Tati. E tem um carisma maravilhoso essa atriz, né? Sim. Então agora vamos ouvir as cenas, né? Vamos para as cenas agora. Vamos lá. Que estás me olhando aí? Nunca me viu, não? Não era pra você. Era assim, Miguel, seu tonto. Eu não sou tonto. E Berta, não começa. Eu começo quando eu quiser. Você não me pega? Eu pego sim. Não pega, não. Eu pego sim. Miguel, para. João Fera. João Fera. Atira, vai. Pois olhe, faria um bem a mim e a outros. Por que, João? Essa vida me cansa. Estás com saudades da forca, é? Vai embora. Já. Ele já foi. Mas um dia nos havemos de encontrar. Que lhe fez ele? Que me fez Inhá? Foi você que emboliu com ele, que é no seu caminho descansado. Pra Tocaia. Tocaia. De quem? Eu sei lá. Quando o bugre sai da furna, é mau sinal, é mau sinal. Vem o faro de sangue com a onça. Não foi debalde que lhe deram o nome que tem. João Fera. Mas eu tenho o encontrado tantas vezes quando vou à casa de Zana e não tem acontecido nenhuma desgraça. É que esse demônio não faz caso de ninguém. E até mata as crianças. Sofre tudo de Inhá, como ainda há pouco. Por que é? Não sei, Miguel, eu digo que não. Ora, todos sabem. Ninguém sabe. Nem eu mesma. Só Deus. Mas eu cuido uma coisa. O quê? Eu não tenho medo dele. Qual? Nenhum. Mas você ficou mais branca que uma cera que eu bem vi. De raiva só. Psiu, onde vai? Já se esqueceu do caminho, é por ali. O meu não. Ora, diga onde vai, ô Miguel. Caçar. Depois, agora vamos à fazenda. Eu não. Que pirraça é essa? Não tenho o que fazer lá. Mas tenho eu. Todos os dias? Se eu gosto. Pois vá só. Mas para Linda gastar-se comigo? Não tenha susto. Você é um ingrato, Inho Miguel. Não paga o bem que lhe querem. Para de bulir comigo, Inhá. E é por isso mesmo que eu não vou mais à fazenda. E também pra não ver certas coisas. O quê? Ora, Messê, diga, por favor. Cuida que eu não reparo como o Afonso brinca tanto com Messê. Me faz mal isso? Mas não vê que o Afonso gosta de você? Eu estimo bem. Então... Acabe? Então Inhá também gosta dele? Também. Ai, tanto quanto de você, Inho Miguel. Muito obrigado. Por isso ficou aí todo amoado. Até logo, já me vou. Não vai que eu não quero. Escuta, se você não vier, a Linda fica triste. Coitadinha dela, tão bonitinha, com aqueles olhos tão ternos que ela tem. Venha, eu lhe peço, meu bom Miguel. Mas eu não gosto dela. Então não fale mais comigo. Escute, Inhá. Vem? Você promete? Eu não prometo nada.
Se Afonso quiser brincar com você... Eu você hei de não... brincar com ele muito mesmo, muito. Então eu não vou. Ai, não venha que ele pede. Nha, espera aí, Nha, espera um pouco. Linda! Berta, não disse que ela vinha? Chegou agora, que dorminhoca. E hoje eu não quero graças com o senhor. Veio sozinha? Não, Miguel tá vindo aí, mas tá se fazendo de rogado. Olha lá. Quer acampar de sério? Mas isso aí é um manganão. Sons como ele só. Parece até alguém que eu cacei. Pare com isso, mano. E então, Miguel, chegas ou não chegas? Não estou para brincadeiras. Ai, que tem vocês hoje? Chegam aqui ambos de nariz torcido. Acaso viram uma borboleta preta no caminho? Assim, Afonso, brigue com ele. Eu cá já tô contente. Eu vi um passarinho verde hoje. Mas vamos a saber. Miguel, se está zangado comigo, diga o motivo. Que lhe fiz eu? Engano seu, Afonso. Não estou zangado com você. É que eu vinha pensando uma coisa desagradável, mas já se foi. Ai, cuido que houve briga entre os dois. Não lhe parece, linda? Não sei por que haveriam de brigar. Pois eu lhe digo o que foi. Miguel quis ir caçar e deixar-me sozinha no caminho. Ah, não queria vir? Ai, mas era só pra me fazer pirraça. Quando eu disse que vinha e que não me importava, logo ele não falou mais em caça. E veio pescar o seu peixãozinho. Para com isso, Berta. Uma piabinha do rio, não é, Nha? Não sei de que estão a rir com tanto gosto. Acham graça numa coisa à toa. Ai, deixamos dessas insatisfações. Já basta o que aconteceu lá em casa com papai e mamãe. Eles brigaram, linda. Casal é assim mesmo. De vez em quando há algum desentendimento. Só que hoje foi diferente. É que a mamãe teve um pressentimento muito ruim com o papai. Acho que ela previu até uma tocaia. Linda, você disse tocaia? Tocaia. Mas aí o papai acabou nos tranquilizando e foi embora do mesmo jeito. Ah, entendi. Bom, mas isso não deve ser nada, né? Ai, tomara. Olha, eu gosto muito de vocês, de todos vocês, menos do Miguel. Mas é que eu tenho que ir embora agora, porque eu lembrei que eu tenho que fazer umas coisas lá em casa que eu deixei pra fazer. Mas já? Berta, nós acabamos de nos encontrar. Agora quem está sem entender nada sou eu. Primeiro me convenceu a vir, e agora que aqui estamos, quer ir embora. Ai, coisas de mulher, não é, linda? É claro. Então, amiga, aproveita a companhia de Miguel e... Afonso, vem comigo. Não, Berta. Professora Lucy Rocha, que relação existe? Como é que é essa relação entre a Berta e o Miguel? Então, Berta e Miguel, eles são irmãos de criação. E ela sabe disso desde que se entende por gente. A sua mãe adotiva, Nha Tudinha, nunca escondeu dela que ela foi, então, adotada com 1 aninho e 6 meses. Mas ela não sabe por quais circunstâncias, né? Em quais circunstâncias isso aconteceu. Que aí vai ser o segredo do Isso, livro, né? que é o grande segredo do livro. Então, eles vão crescendo juntos, pelo que dá a entender, apesar de não ter uma indicação exata da idade do Miguel, Berta realmente tem 16 anos e 6 meses, pelas contas cravadas ali. E o Miguel parece ter uns 19. Um pouco mais velho, né? Um pouquinho mais velho. E quando eles vão ficando adolescentes, a relação entre eles, na verdade, é de amor. É de um amor sublime, sereno, né, sagrado, porque ela olha pra ele, ela não dá vazão ao seu sentimento, porque ela foi amamentada pela mesma mãe. E isso cria aquele ar incestuoso para Berta. E por outro lado, ela vê que a sua melhor amiga, Linda, é apaixonada pelo seu irmão de criação. E ela então abre mão desse seu sentimento, num sentido, né, bem abnegado, né, Renata? Essa coisa Sempre boazinha. Sempre muito Alma boa, sóror, né? alma sóror. Então, Como ele não, coloca, eu né? abro mão para que a minha melhor amiga, que também amo tanto, desfrute desse amor no meu lugar. Certo. Então é assim. Sempre essa alma bondosa, né? É, E a muito. relação que tem o João Fera, como é que ele aparece nessa história toda? Então o João Fera é assim, é a Bela e a Fera, na verdade, o casal, né, aí. Ele é aquela fera que, dependendo da situação, ele também desmorona, ele também desaba, uma lágrima cai dos olhos, ele desmaia. Então, assim, ele é uma fera, é uma casca que guarda um coração muito doce. Só que aí está o grande segredo também da obra. Por que o Fera se tornou esse matador de aluguel? Aliás, que segundo o narrador, tem uma crítica que ele faz aí, dizendo que esta profissão, os matadores de aluguel, essa profissão surgiu patrocinada pelos grandes fazendeiros do interior. Há uma
né, ele dá uma espetadinha aí. Essa coisa do matador de aluguel ser contratado para matar o dono da outra fazenda, para que a família se desestruture e o fazendeiro se aposse daquilo por um menor preço. E ele fala isso no livro, né? E nesse sentido, então, o João Fera, ele é essa fera, esse bugre, esse capanga, esse matador de aluguel que tem um segredo. Dele é bugrezinho, né? Ele apareceu como um bugrezinho, de maneira muito misteriosa. Com 1 aninho de idade, ele apareceu montado num cavalo, quando ele era bebê, em frente à fazenda do pai do Luiz Galvão. Então, o João Fera, ele foi criado junto com o Luiz Galvão. Junto com o Luiz Galvão, né? Isso, nessa E tem situação. essa paixão pela Berta, esse cuidado de pai, né? Porque, Sim. o professor, assim, só para perguntar aqui, até para os ouvintes também. Sim, entender melhor. O João Fera, ele vira fera mesmo quando ele vê a Berta, a Bezita, né? Sendo estrangulada ou não? Ele já é fera antes? Ele começa o início da transformação da fera. Eu acho que nós estamos adiantando um pouco aí o nosso enredo, talvez, não estamos, Anete? Sim, agora desculpa, Anete, começar... desculpa. Não, mas eu tô doida pra contar, mas eu acho que eu não posso. Vão ter que esperar agora, mais um minuto. O que a minuto. gente tem que entender também, o que apareceu aí é sobre a tocaia que eles estão falando, né? Sim, isso. O João Fera foi pago por um tal de Barroso para poder, numa tocaia, né, numa espera, como também está no livro, para poder assassinar o Luiz Galvão. Mas no momento em que ele foi pago para isso, ele não reconheceu o seu contratante. Ele não reconheceu, porque agora esse contratante estava mais gordo e com uma cicatriz no rosto. E agora sim vem a história do segredo, né? Então nós vamos começar a ouvir a descrição da Bezita pelo narrador, pelo Paulo Moreno. E também depois vem a Berta e o João. Não, a Berta e o João já falamos a respeito. Vem a Zana e a Berta. Aí sim que vai ser o momento. Desculpa, gente. Nós temos que preparar o nosso ouvinte agora para resgatar um passado que nos permita entender melhor o que tem a ver exatamente Berta com João Fera, se ela o trata de maneira, né, tão piedosa, mesmo diante de uma fera que ele ela, né? E a própria história da menina, né? Isso, da a própria Berta, história que dela, pode ser por que ela foi também adotada, né? E ela tudo tem vários isso. nomes, né, professora? Ela é chamada no livro Tio pelo Braz, Inhá pelo Miguel e Berta pelo narrador. Tá certo. Tá? E Então, depois eu gostaria de comentar rapidinho depois, para os candidatos, né, que prestam aí a USP, o que Berta desperta em cada um dos homens desse enredo. Importante. Porque tem isso também, tá bom? O sentimento que ela vai despertando nos homens que a cercam. Tá né? certo. Vamos acompanhar então? Em 1826, a mais bonita moça que havia nas vizinhanças de Santa Bárbara era Bezita. Quando ia à missa aos domingos e dias de guarda, todos se voltavam na rua para vê-la passar. Festa em que ela não aparecesse, perdia toda a graça. Até os velhos achavam desenxabida a patuscada. Filho de fazendeiro, que tinha de mostrar bonita mula arreada de prataria, lá passava 2 e 3 vezes por dia de frente da casa da moça, que morava em companhia do pai, quase ao sair do povoado, bem perto de Inhá Tudinha. Entre os mais assíduos, nenhum levava as lampas a Luiz Galvão, que era, naquela época, um chibante mocetão de 20 anos. Raro dia não vinha ele ao povoado e não achava pretexto para apear-se em casa do velho Guedes, pai de Bezita. Apesar da roda que lhe faziam tantos rapazes e da balda que há em terra pequena de bisbilhotar tudo, não aparecera o menor mexerico a respeito da moça. E quando se falava dela, era para gabar o seu modo sério e o recato que sabia guardar com todos. O que mais admirava por ter perdido a mãe ainda criança
e viver quase sobre si, pois o velho mal podia com seus achaques. Nesse tempo servia de camarada a Luiz Galvão um rapaz de pouco menos idade, que o acompanhava constantemente em passeios e viagens. Era João, a quem os outros se tinham habituado a chamar Bugre, pela tez bronzeada que distinguia aquela raça indígena. Zana, estás passeando? Ah, Zana, ouça a cantiga que Messê me ensinou. Aruelele, vem cá mesmo, pai zumbi. Toma papanha, bebê. Toma papanha, bebê. Meu bebê. Aruelele, vem cá mesmo, pai zumbi. Toma papanha, bebê. Toma papanha, bebê. Zana, minha querida cozinheira, ainda lembra também a cantiga que Messê me ensinou? Meu bebê. O bebê da Besita. O quê? Zana, o que você falou? O bebê não. O bebê não. Zana. Pelo amor de Deus. Zana, quem é Besita? O bebê não. Zana, por Pelo favor. Pelo amor de Deus. Zana, me diz quem é Besita. Não, Zana, não, por não, favor. não. Aruelele, vem cá mesmo, pai zumbi. Toma papanha, bebê. Senhora Besita. Besita, vem pra dentro, filha, que tá escurecendo. Eita, essa menina agora deu de ficar pros cantos amuada. Não tô gostando disso, não. Oi, Zana. Onde você tava, filha? Eu tava lá fora recolhendo umas flores pra esquecer um pouco a solidão, sabe, Zana? Ah, e eu posso lhe fazer uma ressalva? Claro, fica à vontade. A senhorita Márcia se casou e seu Ribeiro já viajou pra aquela tal de Tu. E quanto tempo faz desde então? Ah, Zana, já faz mais de 2 meses. E não é muito tempo, não? É, muito tempo, sim. não Mas tô- eu tenho certeza que daqui a pouco ele já estará de volta. Não se preocupa, Zana. Mas não tô gostando disso, não. Ai, Zana. Amor! Amor! Amor, cheguei, amor! Tá chegando gente, é a voz do senhor. Ai, Zana, eu te disse que ele já estava de volta, Zana. Eu te disse. Ai, coisa boa, filha. Vai lá, vai lá. Eu vou, Zana. Ribeiro? Amor, eu tava morrendo de saudade de você. Vem cá! Ribeiro, é você? Vem cá! Você não devia ter casado com o Não. Ribeiro, você devia ter casado comigo. Não, Eu não é que não, te amo. Ribeiro, não. Vem cá! Não. Vem cá, que Para, me agora você vai solta. ser minha. Vem Para, cá. me solta, não. Vem cá, vem. Me larga. Zana! Zana, pelo amor de Foi, Deus. Sinha. Zana não era o meu marido, Zana. E quem era então? Eu pensei que fosse o Ribeiro, mas não era, Ô, Zana. filha, pelo amor de Deus. Zana, era o Luiz Galvão, Zana. Ai, filha, eu não podia ter me enganado Zana, assim, não. você se enganou, eu me enganei também. Eu pensei que fosse Ribeiro. Zana, ele abusou de mim, Zana. Ele abusou de mim como se fosse meu marido. E o que vai ser de nós agora? O que eu vou falar pro Ribeiro quando ele chegar, Zana? O que eu vou falar pra ele, Zana? Estamos desgraçados. Zana, me deixa sozinha, pelo amor de Deus, Zana. Sinha. 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 Professora, existia uma paixão também aí, né? Da Besita por ele, né? Existia, sem dúvida. Pelo Luiz Galvão. O Luiz Galvão foi muito canalha, né? Mas vamos considerar que ele era jovem demais e ele deixou, na verdade, ele preferiu trocar as aparências para não se casando com a Besita, que era pobre, mas mesmo assim não refreou o desejo que tinha por ela. Então, na ausência do marido, porque que fica explicado, Besita se casou com o Ribeiro, que haverá de ser o futuro Barroso, né? Ela se casa com esse Ribeiro. Passa como Barroso depois, né? Depois se passa como Barroso Disfarçado. 15 anos Se depois, disfarça, né? Mas ela se casou com ele porque o Luiz Galvão não a quis. É o que ela disse pro João Fera. Quando o João Fera fala, por que você não aceitou se casar com o Luiz Galvão? Ela diz, João, se você joga fora uma flor e alguém o recolhe, quem é o dono? Então ela se sente abandonada, na verdade. O que acontece é quando ela se casa
com o Ribeiro no dia seguinte, ele diz para ele, quase nem fica claro no livro se esse casamento foi consumado ou não. Porque ele se casa naquele dia e no dia seguinte ele vai embora para Itu para receber uma herança de um tio, dizendo que volta em uma semana. 2 meses passados ele não regressa. E o Luiz Galvão, então, sabendo que ela estava sem o marido, numa noite ele entra na casa identificando-se como marido para a criada Zana. É claro que, levando em conta que os folhetins eram construídos de maneira meio rápidas, né? Nós vamos, perdoando todos as dificuldades de um folhetim, nós vamos entender que o José de Alencar, em alguns momentos, ele até poderia ter pensado nisso. Zana não reconhece o marido quando ele chega e bate na porta e diz que é o marido. Ela abre a porta, ela o conduz até o quarto da sua patroa. Você diz até que tem uma delicadeza, porque ela é apaixonada por ele, Sim, né? Existe um amor, né? Foi difícil fazer essa cena? Foi muito difícil, porque é o seguinte, a questão da obra não ser cronológica, não é, né? Não é, seguindo um tempo contínuo, hoje, amanhã e depois. No meio da obra, o tempo volta, mais de 12 anos, não é, professora? São 15 anos. 15 anos, quer dizer, colocar isso para o público, deixar muito claro para o público, porque é nessa hora que a trama fica mais clara para o público. Se revela. É nessa hora que o José de Alencar mostra a sua intelectualidade em relação ao pensamento do leitor, entendeu? Meio que dá um link assim, agora eu estou entendendo aquelas cenas todas que aconteceram antes. Então tudo isso aconteceu porque há 15 anos atrás aconteceu isso. Sim. Dá um link assim. Né? E ela até que ela gostava dele, né? Ela gostava pra sociedade dele. Foi Aliás, estupro, mas pra ela não. Né, assim. Nesse dia em que o Luiz Galvão entra e ele passa praticamente a noite com ela, porque era 9 da noite quando ele entrou na casa. E ela, quando vai falar alguma coisa. É uma coisa. Professora, desculpa lhe interromper. Mas é 9 da noite. Mas isso em 1800 Sim, sem luz elétrica. Não tem luz elétrica. No máximo uma então vela, nós vamos entender coisinha. que Zana também não reconheceu. Mas há uma pequena incoerência, porque na hora em que ele sai de madrugada, que ela está chorando, e Zana fala, mas por que está chorando, né, Yazinha? Ela diz, tu me perdeste, Zana, a culpa foi da criada, né, que o recebeu como marido dela. Tu me perdeste, Zana, aquele homem que deixaste entrar em meu quarto não era meu marido. Não era, e quem era? Ela não diz assim, era Luiz Galvão, ela diz, olhe lá. Quer dizer, olhe lá no escuro. Zana olha e fala, meu Deus, agora ela vê. Né? Então fica assim, é claro. E a inocência, né? Porque quem lia esses folhetins eram os adolescentes, os jovens que estavam começando a ser alfabetizados na época, os estudantes. Era para esse público. Então talvez ninguém nem parasse para analisar tanto como nós estamos fazendo, coitados, né? Mas enfim. Então vamos lá para a narração da tragédia, que é o retorno do Ribeiro. Depois ele volta, né? Isso. E fica sabendo que a mulher... ela pensa, esperemos que nenhuma desgraça maior aconteça mais do que esta. Mas aí, na verdade, ela vai ficar grávida, né? Esse aqui é o grande... E aí, sim, ela vai ficar grávida do Luiz Galvão. Da tragédia de Bezita com Ribeiro. E vamos ver por que a Zana tem esse segredo, que ela guarda esse segredo. Que segredo é esse? É onde a trama acontece. Certo, vamos lá. Veio a tarde. O céu estava sereno. E coava-se no espaço uma aragem tão doce que Bezita encostou-se ao peitoril da janela. Com a fronte descansada à ombreira, deixou cair para fora as longas tranças de seus lindos cabelos negros, que a brisa fazia ondular. Embebia-se em contemplar a estrela vespertina que cintilava no horizonte. Súbito, no esquecimento dessa cisma, uma estranha ideia despontou-lhe no espírito. Pareceu-lhe que, através da cintilação da luz, desenhava-se a imagem de sua mãe, a sorrir-lhe lá do céu e a chamá-la. Então ouviu Zana um grito de terror, que se extinguiu em um gemido de angústia. Fora de si correu à alcova da senhora, onde a esperava um quadro horrível. No meio do aposento, o Ribeiro, pálido e medonho como um espectro,
agarrando a mulher pelo pescoço, estrangulava-a com as longas tranças de cabelos. A cena da serpente. A cena da serpente é muito importante também, né, professora? Que a gente vai falar a respeito da cena da serpente. Então, deixando um pouquinho o enredo aí do passado de Bezita, agora já entendendo, né, o que aconteceu, o Ribeiro matou Bezita e sumiu, e foi embora. E a Zana presenciou. Zana presenciou tudo, que era criada, né, e ele matou porque descobriu, que depois de 2 anos que ele voltou, que ela teve uma filhinha com outra pessoa. Consequentemente não era dele, que não era dele, já que ele ficou, né, tanto tempo fora. Enfim, Bezita... Na época isso era uma questão de honra, né? Era uma questão de honra. E ele vai, então, planejar toda a sua vingança, depois ele vai embora, depois que ele mata Bezita, ele vai para Portugal e volta como Barroso. E a cena da serpente, como você disse, voltando para o presente de Berta, né? A cena da serpente é uma cena bastante interessante quando Berta, ela um dia vai pegar o seu chapéu dentro do quarto de Linda e ela então se depara com uma cascavel que Brás tinha colocado no quarto, que era contra Linda. Brás odiava todos da Fazenda das Palmas e uma das tramóias que ele aprontou foi jogar uma cascavel no quarto da menina. Era pra Linda encontrar. Era pra Linda encontrar. Olha só que cruel. Ele era cruel, né? E aí, mas aí quem acabou se deparando com a cascavel foi Berta, que foi lá pra buscar o chapéu. E quando ela bate a porta, já que Afonso corria atrás dela, ela bate a porta, se fecha, ela olha, a serpente desce pela cortina, enrodilha-se, toca o guize e fica pronta para o bote. Mas essa menina, olha como que ela transcende a idealização dela. Né? A Angelical, ela olha para a serpente, há como que uma correspondência entre as duas, mulher e serpente, né? Essa coisa da mulher e da serpente aí. Ela dá a mão para a serpente sobe pelos ombros, né? Pelas espáduas, faz um colar e aí se aloja na palma da mão dela, caindo em letargo. Letargia é uma situação, assim, um estágio quase morte. Então ela hipnotiza a serpente. Olha, que interessante ela essa tem uma analogia da mulher e da serpente, né? Mas ela venceu ainda. A Berta vence, né? É uma mulher que ela vai além mesmo, da sedução da serpente. Ela hipnotiza. Como você falou no início, né? O anjo demônio, né? Ao mesmo tempo. Sou esse anjo que me tenta e não me guarda. Né? E vamos então para a cena final. E antes da cena final, eu gostaria de esclarecer, que a senhora pudesse esclarecer pra gente, professora, toda essa trama envolvendo o assassinato, porque o João e o Ribeiro vão se encontrar nessa história aí, né? Sim, o João e o Ribeiro, eles vão se encontrar, mas no momento em que se encontram, tanto tempo depois, João Fera não o reconhece mais, como eu disse, por causa da cicatriz, né, e o tempo passado. Mas quando ele vai falar, o outro vai contratá-lo para matar o Luiz Galvão, ele desempenha sua palavra, porque ele queria matar Luiz Galvão, João Fera, mas seria pela própria vontade, pelas próprias mãos e não por alguém pagando. Porque ele também amava Bezita e não perdoou que o outro não se casou e, além de tudo, ainda abusou dela naquela situação, né, toda forjada, aquele subterfúgio sujo que ele usou, dizendo que era o marido. Então houve tudo isso, mas no final, João Fera, ele vai conseguir sim matar o Ribeiro, num assassinato horroroso, e depois de enforcar o Ribeiro, antes do Ribeiro na hora do incêndio, não é? Depois do incêndio, né? Tem um problema todo. Ele vai matar o Ribeiro e ele vai escalpelar o Ribeiro, arrancar-lhe a pele com as próprias unhas. Mas Berta vai ver. Berta, então, ela começa a ver só o que João Fera faz de feio. Por isso ela o chicoteia, ela briga, ela dá lição nele. Ela intima Mas ela vai ele, descobrir, né? só no final, então, ela descobre que tudo isso que ele fazia era por conta desse segredo. Quando ela descobre, na verdade, que Luiz Galvão é pai dela. Aí tem toda uma cena, como ela vai descobrir, porque o livro é muito extenso, sabe, Anete? Sim, é verdade. Eu uso 2 horas tramas, e meia, né, para contar a obra, né? E nós temos um bate-papo meio rápido. Professora, então, acho que são 62 capítulos, mais ou menos, não é? 2 atos, cada ato tem 31 capítulos, mais ou menos, é isso ou não é? Eu acho que é por aí, viu? Mais ou menos isso aí, eu acho, pelo menos. Mas enfim, é longo, né? É bem longo, a questão não é nem de ser longo, é muita trama, muito episódio um dentro do outro, é uma novela mesmo. Então, né? o Miguel, ele ele sente vontade de se casar com ela, né? Até descobrir que realmente não pode, não dá. O Miguel, ele até Afonso poderia. não pode, né? O Afonso era também é apaixonadinho apaixonado por ela. Por exemplo, o Miguel, ele ama a Berta com amor de marido. Afonso ama
compaixão de menino. Mas descobre que é irmão, né? Braz idolatra, como se ela fosse uma Virgem Maria. Idolatria o que ele sente por ela. a Berta Barroso Ribeiro tem ódio, porque ela é fruto da traição. E o Luiz Galvão, ele tinha aquele amor paterno, longe e responsável por ter, né? Ele sabia que ela era filha deles, e ele deixava que ela frequentasse a fazenda sem impedir, não é? E o João Fera, ele tem um misto por ela de pai, proteção e desejo, porque a menina foi crescendo e foi se parecendo com a mãe a quem ele amava. Né? Então ela vamos ver a desperta cena tudo final isso. com a Berta. A cena da peça de teatro, dirigida pelo Renato. Obrigado. Renato, Obrigado, Juspe. a próxima apresentação vai ser quando? Bem, nós agora Tem temos... uma lista aí, Tem né? uma lista rapidinho, muito rápido, eu vou falar aqui para os ouvintes aqui. Nós também temos o Alto da Barca do Inferno, agora no Teatro Ressurreição, perto do metrô Jabaquara, dia 2 de outubro. Dia 3 de outubro, Capitães da Areia, em Sorocaba. Dia 8 de outubro, Curtiço, no Teatro do Centro Cultural de Diadema. Dia 11 de outubro, Capitães em Bragança. Dia 17, A Barca, em Jundiaí, no Politeama. Dia 23, Capitães em Americana. E dia 29, Americana, Capitães... professora, você é de lá, né? Isso. Capitães da Areia, de Jorge Amado. Vou levar meus alunos. Vai lá, muito bem-vinda. E dia 29 de outubro, Capitães em São José do Rio Preto, para todos os ouvintes. Quem quiser saber mais, posso falar o site? Claro, por gentileza? com certeza, por favor. O site é www.grupotrapiche.com.br. Vou repetir, www.grupotrapiche.com.br. Lá também tem a nossa agenda, entre lá e confira. E para fazer contato também para contratar vocês, Claro, né? lá tem os telefones, tem tudo lá. Para quem quiser, só dá uma olhadinha, uma chegadinha lá. Agradecendo também aqui a oportunidade, a Rádio USP, FM, agradecendo a oportunidade de nos ajudar ainda mais a propagar a nossa literatura, nossa cultura e a nossa formação de público para o teatro também. Sem esquecer que é entretenimento e cultura. Ninguém aqui quer substituir nem o livro, nem o filme que venha a ser, viu? É só uma preparação a mais, como a professora Lucy comentou. Muito obrigada, Renato. Tá certo, e vamos ouvir então a cena final. Minha mãezinha querida é o que você é, Tudinha. Mesmo sabendo que eu não sou sua mãezinha de verdade, você me chama de mãezinha. É claro. O senhor Luiz Galvão me contou toda a história. Disse que vai me reconhecer como filha, que até tá indo viajar para cuidar da documentação. Mas ele disse só isso? É, só isso. Ah, mas o João me contou todo o resto. Agora eu sei porque a Zana é daquele jeito. Tio, bonita. Brás, muito obrigada, Brás. De nada. Senhor Luiz Galvão, linda, Miguel. Berta, minha querida. Olha, eu trouxe aqui pra você, viu? É o seu documento, viu? A partir de agora, você é minha filha oficialmente. Se você quiser, você pode me chamar de pai, viu? E se você permitir, eu vou te chamar de filha. Eu prometo pra você que eu vou te amar do mesmo jeito que eu amo meus outros filhos, viu? Muito obrigada, pai. João, o pai que me criou, eu pensei que estivesse preso. Berta, eu tava preso sim. Antes disso até escapei de uma tocaia de um tal de Gonçalo. Aí aprontei e fui preso. Mas consegui adiantar minha liberdade com o meu bom comportamento. Então vou aproveitar e já revelar o meu casamento com Linda. E o convite que o senhor Luiz Galvão me fez para ir para São Paulo. Primeiro eu estudo e depois eu caso. Tá certo, é isso mesmo. Então, Iá, vamos para São Paulo? Quem há de consolar sua mãe, Miguel? Meu sonho era viver aqui onde nasci com minha mãe e você, Iá. Por muito tempo sorriu-me essa doce esperança. Não diga isso, Miguel. Eu sou tio. Tio só. Tio, bonita. Obrigada, Brás. Miguel, eu vou ficar. Lá em São Paulo todos são felizes. O meu lugar é aqui, onde todos sofrem. Mas antes do adeus, vamos pedir paz e esperança a Nossa Senhora. Brás, vamos rezar a Ave Maria como eu te ensinei? Tá bom. Tá bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como as flores que nascem nos despenhadeiros e algares, onde não penetram os esplendores da natureza, a alma de Berta fora criada para perfumar os abismos da miséria que se cavam nas almas subvertidas pela desgraça. Era a flor da caridade, alma soror. Tá certo, professor. Então, é o final da história. Tá Parabéns, Renato. Obrigado pela Mano, oportunidade, claro, pela mais uma vez. direção, né, professora? Muito obrigada, viu, Eu que professora, agradeço a pela sua oportunidade. presença.